ótimo dia para você que está conosco no Jornal da CBN, edição deste 19 de janeiro de 2026, segunda-feira, dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que a Dinamarca falhou em afastar a ameaça russa da Groenlândia e disse que agora é a hora. Essa afirmação de hoje é mais um capítulo da série de ameaças de anexação da Groenlândia que vem sendo realizadas pelo presidente dos Estados Unidos. E sobre esse assunto, a partir de agora, Nadédia Calada e eu conversamos com o Rodrigo Medina, que é chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Rodrigo Medina, bom dia. Muito obrigada pela presença. Bom dia, Cássia. Bom dia, Nadédia, a todos que nos ouvem. Que bom estar aqui podendo contribuir com essas reflexões. Bom dia. Como a gente pode classificar esse momento das ameaças de Donald Trump que parece estão se tornando mais numerosas em relação a uma anexação da Groenlândia? Bom, a fim de caracterizar esse momento, eu acredito que nós estejamos diante do agravamento de uma crise tanto diplomática quanto militar alocada no Círculo Polar Ártico, mas que tem repercussão sobre a geopolítica, sobretudo envolvendo a América do Norte e potências europeias. Mais amplamente, a gente pode estar tratando mesmo do desgaste de toda a aliança militar ocidental e de uma crise. O representante do governo espanhol chegou a referir a possibilidade do fim da organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu acho um tanto exagerada essa afirmação, mas se trata efetivamente de uma crise da aliança político-militar que há 70 anos compõe interesses no plano da segurança internacional entre América do Norte e Europa. Sem a menor sombra de dúvidas, essa declaração também agrava a tensão no ambiente europeu, colocando questões de segurança europeia no centro do dissenso, melhor dizendo, entre Estados Unidos e União Europeia, com uma série de repercussões, né? Perfeito. O presidente americano Donald Trump anunciou no fim de semana um novo tarifaço para países contrários aos planos de anexação da Groenlândia. A gente imagina que não é colocando ou tirando tarifa que isso vai convencer um país a mudar de ideia sobre a iniciativa de comprar ou anexar um território de outro país. Queria te ouvir sobre qual é o tamanho dessa ameaça de tarifaço no meio da discussão, porque desde que Trump assumiu é uma grande cacofonia de tarifas que a gente acompanha, sobe tarifa, cai tarifa, aparece tarifa nova e agora temos mais uma. Pois é, trata-se de uma chantagem tarifária, como aquelas que nós vimos desde o início do segundo mandato do presidente Donald Trump. Mais do que isso, conceber a relação com aliados históricos da política externa norte-americana como inimigos numa guerra econômica comercial. No entanto, aliados não são tratados como inimigos no plano da guerra. Isso coloca sob risco alianças históricas e a própria segurança internacional, portanto. Só para que nós saibamos do que estamos tratando, ontem houve, diante dessa ameaça norte-americana de tarifar importações de 10% inicialmente, não é? A partir de 1º de fevereiro, a 25% a partir de 1º de junho, contra especificamente 8 aliados norte-americanos. Ontem houve uma reunião de embaixadores europeus convocada em caráter de emergência em Bruxelas. Delas tomaram parte 27 representações de países que compõem o bloco para tratar de uma resposta conjunta de países da União Europeia que pode chegar a tarifas de 93 bilhões de euros contra os Estados Unidos. Mais um instrumento de anticoerção que pode ser utilizado pelo bloco, restringindo o acesso de empresas norte-americanas ao mercado europeu, o que afetaria muitíssimo uma já combalida
economia norte-americana, demonstrando a força do bloco europeu, retaliando medidas de guerra comercial que tem o escopo, já dissemos há pouco, da chantagem, portanto, para fins políticos. É uma resposta às ameaças do presidente Donald Trump, nesse caso, em relação à anexação da Groenlândia, mas que se soma a todo o histórico, o precedente de tarifações excessivas que já tem carcomido essas relações entre Estados Unidos e países constitutivos da União Europeia. O Donald Trump ele já afirmou, Rodrigo Medina, que ele quer um acordo para a compra completa e total da Groenlândia. Essa lógica de compra, de mercado, é uma lógica possível quando a gente pensa em geopolítica? Sim, é uma possibilidade. No entanto, no plano conjuntural, a realidade não nos provém de elementos que informem a possibilidade de essa estratégia ter sucesso. Isso porque a Groenlândia não é propriamente uma colônia do Reino da Dinamarca, na mesma medida em que eu acho também exagerado afirmá-la como território autônomo. Está mais para uma realidade semi-autônoma. Mas se trata da maior ilha do mundo, né, encravada no Círculo Polar Ártico, né, no Oceano Atlântico Norte, e com uma importância estratégica bastante notável. Estamos falando de rotas navais que têm sido ampliadas com o derretimento das calotas polares, né, portanto, novas rotas, e recursos minerais que têm importância central, né, tanto econômica quanto geopoliticamente hoje. Não só petróleo e gás, mas, sobretudo, metais estratégicos. Né? A Groenlândia é rica em urânio e ferro e ocupa a condição de território tampão entre a América do Norte e a Europa, mais precisamente entre Canadá e Rússia, o que faz crescer o seu valor estratégico. Então, isso ajuda a entender, pelo menos desde 2009, não é? Uma retórica norte-americana já dirigida, em termos de pressão, àquela realidade. Mas nada parecido com o que agora vemos em termos de agravamento dessa crise diplomática instalada no Ártico. Evidentemente, o que nós estamos falando aqui é de anexação, que pode ocorrer, segundo o próprio Donald Trump ameaçou, tanto por meio da compra, mas se não for autorizada, será tomada à força. Isso foi dito a aliados estratégicos importantes da política externa norte-americana. Um construto de décadas, se não séculos, não é, que tem sido jogado na água. Quando essas declarações, né, muito mal pensadas no plano estratégico são ditas como se não houvesse para elas consequências. A alegação do governo Trump é de que seria, pela sua posição geopolítica, essencial a Groenlândia para a segurança interna do Estado norte-americano, uma vez que, desde maio, foi anunciada a intenção do governo norte-americano de construir o que se chamou ali de Domo Dourado, um escudo antimíssil, né, e que teria, provavelmente, a Groenlândia como uma das suas peças-chave. Evidentemente, nós temos que levar em consideração que o argumento da segurança interna importa muito à sociedade norte-americana, e nesse momento, Trump lida com manifestações populares bastante vultosas nas ruas, enquanto também tem que lidar com uma pífia maioria nas casas do Congresso, uma maioria bastante cambiante. Né? Então, esse argumento tem peso para a sua base de apoio, inclusive para o eleitorado mediano, se nós considerarmos que nós vamos ter agora em novembro as middle elections, né? Eleições de meio de mandato. Pois bem, o que está ocultado nessa discursiva é o intento de ter controle sobre metais necessários para o fabrico, por exemplo, de semicondutores, né, que já está no plano da disputa norte-americana de forma muito clara.
Esse impasse em relação a uma possível anexação da Groenlândia continua e a gente vai seguir tratando desse assunto na nossa programação. Por hora, eu quero agradecer muito a participação ao vivo conosco do Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo convite.